A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Nós estamos na Logos Ensino Superior de Teologia. E essa AVA é a sexta parte da aula dupla 5, ou seja, o final da aula dupla 5, que é a aula 9 e 10, também a terceira parte da aula 10, ou seja, o final da aula 10. Nós estamos falando sobre o período histórico da Bíblia, né? Do mundo bíblico, em que nós falamos sobre o reinado de Israel, que vai de Saul a Josias. Esse reinado tem duas partes. Você já está vendo a linha de tempo e vá acompanhando enquanto eu vou falando. Mas tem o reino dividido, que foi Saul, Davi e Salomão, que é o que nós estamos falando e é o que nós vamos terminar essa ava. E depois nós vamos falar do reino dividido, né? E dentro desse reino unido, né, com essas duas, ou até alguns consideram uma dinastia só, né, Saul, Davi e Salomão, né, nós tivemos muitas coisas importantes que aconteceram, nós já estamos colocando isso aí na linha de tempo, esse é um sistema que estamos usando, vamos usar até outros sistemas, né, você poderia fazer de uma forma até só, se você tivesse uma linha grande, né, você pode ir pegando e se colocando isso como é a proposta bem inicial nossa, mas isso é só para poder facilitar a visão das coisas que aconteceram naquele período. Então nós já falamos da vida de Saul e já falamos da vida de Davi. Estamos falando da vida de Salomão, do reino de Salomão, seu período, né? Já falamos muito sobre a vida de Salomão, né? A realidade que ele viveu, de família, o contexto dele. Mas sem dúvida, isso que você está a ver aí é a coisa mais importante que aconteceu no reino de Salomão, o templo, né? A maior e mais famosa construção de Davi. Te mostra aí o que provavelmente tenha sido o templo de Salomão, ali construído num dos montes de Jerusalém, né, que é o Monte de Sião, até o monte que seria o monte aonde Abraão ofereceu Isaac, né? E ali então foi construído esse templo, baseado no tabernáculo de Moisés, mas já, lógico, com uma estrutura bem diferente daquele tabernáculo que Moisés construiu no deserto. E foi algo estupendo, maravilhoso, né? Com pedras de mármore e ouro, bronze, prata, ferro, aço, né? Todo tipo de coisa. Essa construção foi uma fábula, né? Nos dias atuais, não existe mais isso. Isso acabou, foi completamente destruído por Nabucodonosor. Em cima dos escombros desse templo que você está vendo aí, foi construído o segundo templo, que era o templo que Neemias, Esdras construíram. Mais tarde, Herodes o Grande ainda fez uma reformulação do segundo templo e ficou uma coisa também maravilhosa. Não chegou no esplendor de Salomão, mas foi algo maravilhoso. Foi o templo até que Jesus Cristo entrou, né, no tempo de Jesus e da igreja. E esse segundo templo que Neemias e Esdras fizeram foi aquele que foi destruído no ano 70 pelos romanos e que está destruído até hoje. Mais tarde, os muçulmanos chegaram em Israel, dominaram Israel e construíram aquela mesquita de Omar, aquela do tomo de ouro, que você pode ver hoje nas fotografias, né? Aonde que está, nós não sabemos. Sabemos que ali está escombro sobre escombro. O antigo templo de Salomão, que é esse que nós estamos a falar, ficou lá embaixo, né? Tem camadas. Tanto é que o Muro das Lamentações é um desses muros aí que você está vendo, que teoricamente seria ainda o muro do templo de Salomão. Mas nós vemos aí que Roboão poderia ter transformado Israel na maior potência da época, pois seu pai e seu avô haviam deixado um grande reino para ele. Mas ele errou e perdeu a unidade do reino. Do tabernáculo do deserto até o templo de Salomão, muita história Israel viveu.
No deserto, Israel saiu de um povo escravo para um povo conquistador com Josué. O tabernáculo teve a sua glória, era o tempo da tenda, em tendas e nômade, como nós, a igreja. Interessante como o tabernáculo é meio parecido com uma proposta tipológica, parabólica, né, de nós, que também somos um tabernáculo que anda, né, não um tabernáculo fixo. Nós vemos aí a ideia lá do tabernáculo do Velho Testamento, né? Nós até já falamos alguma coisa sobre isso, né? Tinha lá a tenda da congregação, tinha a tenda lá onde tinha o lugar santo e o santo dos santos, onde tinha a arca, né, lá dentro, onde Deus se manifestava. Do lado de fora, né, a gente tinha aí a única porta de entrada, né, assim como Jesus é a única porta. Tem toda uma tipologia que pode ser estudada, não vai ser o nosso caso aqui, apenas só citando, né? E a presença do Senhor se manifestava não só ali no tabernáculo, mas em volta dele tinha também, né, uma composição que também é tipológica, né? A gente vê lá o tabernáculo lá dentro com o lugar santo, com as cortinas, né? A gente até se lembra aí quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a cortina que dividia o lugar santo dos santos, que você está vendo aí, a Arca da Aliança, né, que era o único objeto dentro do Santo dos Santos, que era a presença de Deus, o trono de Deus, né? Esse véu, nessa cortina, foi rasgado e foi do alto a baixo, não foi de baixo para cima, mostrando claramente que foi Deus que rasgou. Deus abriu a sua presença, mudou. Agora não era mais, e olha que isso já era o templo lá de Esdras e Neemias, né? O segundo templo. Deus mostrou claramente, acabou. Esse templo do tabernáculo, do templo, acabou. Não é mais. Agora, o templo do Espírito Santo é a igreja, ou são as pessoas que o aceitam como Senhor e Salvador. Mas tem toda essa tipologia, é muito lindo. Quem quiser fazer um estudo, é maravilhoso esse estudo, tanto do tabernáculo como do templo. Porque, como eu disse, o templo foi construído baseado no tabernáculo, né? Então, muita coisa pode se estudar. Inclusive, a gente se lembra também aí da ideia das tribos, né, que formariam o que seria uma cruz, né? Para alguns seria a tipologia, né, da cruz de Cristo, né? Aí está aí uma das ideias do acampamento dos judeus ou dos israelitas naquela época, como eles eram chamados, com as suas tribos. Estão aí as 12 tribos, né? E nós encontramos então aí a ideia tipológica. Olha quem está à frente do templo, diante da porta. Quem está diante da porta? A tribo de Judá. E quem veio de Judá? Jesus Cristo, o caminho. Então tem muitas tipologias aí. Mas Salomão fez o que o pai Davi não podia fazer, pois Deus não permitiu a Davi construir o templo. Construir o templo, e esse foi uma das maravilhas do tempo passado. Como o tabernáculo. Mas agora é templo. Antes era tabernáculo, agora é um templo, lugar fixo. Davi queria isso. Um lugar fixo em Israel, a cidade de Davi. E seria nele que o Messias viria, como veio. Mas não no tempo de Salomão, já no novo tempo, mas naquele mesmo ambiente, com aquela ideia que Davi teve. Apesar de que este não foi o tempo que Jesus veio, o segundo tempo foi de Esdras e Neemias, que foi, mas foi ali naquela região. Veja aí a antiga cidade de Davi, que tinha suas muralhas, né? Mas o templo estava lá, né? Existia o templo, de longe se via o templo, na época de Salomão, né? Com seus palácios, a sua estrutura de muralhas espetacular, né? Nós vemos aí a ideia, então, a ideia inclusive do pórtico de Salomão, a porta de entrada, né? Que alguns dizem que será a porta por onde o Messias entraria, né? Essa é uma profecia que eles acreditam, né? Mas aí você vê aí o pátio dos gentios, o pátio das mulheres e a parte interna, né? Com a porta formosa, né? E aí então você está vendo aí nas salas do templo. Então, mais tarde você vê aí a questão do que Herodes fez, né?
ele restituiu esse templo. Veja aí mais uma ideia, né, do que seria o templo, né, que foi construído e depois reconstruído, né, com Esdras e Neemias e depois Herodes, né, que ele refaz, né, na tentativa de conquistar o povo de Israel para si, né. Mas infelizmente o caso de Herodes nós vamos falar depois, ele colocou até idolatrias no templo, né. E aí você está vendo algumas das partes, né, do que seria aquela grande escadaria, né, que levaria para o templo já no tempo de Jesus, né, que seria o de Herodes, né, e até uma fotografia aí da estrutura, né, real que sobrou, né. Então veja aí uma outra visão. Depois se você quiser parar, pode parar, ver. É lógico que todas essas fotos estão na internet. Se você quiser estudar, pode estudar sobre esse tema, ver muito mais fotos, até as fotos atuais de como está lá. Mas é bom lembrar, né, dos utensílios que foram feitos no templo de Salomão, mas que vieram da ideia lá do templo, do tabernáculo. Alguns dizem que eram essas coisas maravilhosas como aí a bacia de bronze, que seria essa coisa gigantesca, até com touros, né, claro, talhados, né, segurando, né, e talvez a própria o altar do holocausto tão maravilhoso assim, tão grande, né. Então nós não sabemos exatamente como era, né. Tudo é suposição, baseado em documentos, em relatos. Ninguém de fato viu, ninguém tirou fotografia. Naquela época não existia fotografia. Tirou fotografia, não existe. Naquela época não existia nem a ideia de fotografia. É impossível. Se alguém fez, foi uma pintura. Aí é diferente. Naquela época tinha a tecnologia da pintura. Então alguém pode ter pintado, mas não tem quadros daquela época pintados. Tudo se perdeu, foi destruído. Lembre-se, teve Nabucodonosor queimando Jerusalém, destruindo tudo. Na verdade, o templo era tipo o notário da época, tudo foi destruído. E depois, no tempo dos romanos, né, o segundo templo, que transformou o templo de novo num grande notário da época, né? Tinha as escrituras de todo mundo, das terras, das empresas. Foi tudo queimado, foi tudo destruído, né? E aí você vê aí uma outra imagem, né, do que seria então a ideia da cruz, né, dentro do templo ou do tabernáculo, né? E aí vocês estão vendo dias atuais, né, em que o Muro das Lamentações seria ainda o muro do Templo de Salomão, né? E você está vendo aí também o templo que os muçulmanos construíram, né? E que alguns dizem que vai ser destruído para poder construir o terceiro templo. Salomão morreu em 926 a.C. De Abraão a Salomão havia passado 1000 anos, e depois 350 anos da morte de Salomão, o reino de Israel acabou totalmente. Por quê? Por causa da divisão que veio, né, com o filho de Salomão, né? E é interessante esse terceiro templo porque é uma proposta que pode acontecer, mas é escatológico, não é um fato, né? Mas dizem que já tem tudo preparado para a construção do terceiro templo, né? Quem sabe? Mas eu deixo para vocês estudarem isso em escatologia, né? Em alguns estudos também de missiologia, de cristologia, que podem abordar esse assunto. Deus abençoe você. Nós estamos a terminar essa aula dupla, né? Terminando também o Reino Unido. Na próxima ava, nós vamos agora estudar o Reino Dividido. Aqui é o professor Marco Faleiro, na Logos Ensino Superior de Teologia. Deus abençoe você e, tendo qualquer dúvida, volte nessa ava, veja com calma, pare, reveja, estude, que você vai crescer. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.